Olá pessoal, nós estamos novamente aqui no canal Essência Liberal. É um prazer enorme estar com vocês de novo para mais um vídeo, para a gente ampliar nosso conhecimento intelectual, parar de ser manipulado, né? Perceber o que está acontecendo à nossa volta, né? Então o título a pergunta que fica inicial do nosso vídeo é: você tem consciência do quanto você é manipulado? O que você acha? Então, vamos relembrar o que nós falamos isso, aprofundar um pouquinho mais nossos conhecimentos. No vídeo passado nós falamos das duas ideologias, a do pensamento liberal e do pensamento socialista. E basicamente nós vimos as diferenças, são coisas completamente opostas, né? Enquanto o pensamento liberal ele defende como princípio o capitalismo, né? O livre mercado, as questões relacionadas à liberdade social, política, individuais, né? O direito à propriedade privada, que é uma dissolução, uma redução de concentração do poder, né? Num estado menor, né? Com menos impostos, enfim, vimos essas características. Em contrapartida, o pensamento socialista é completamente o contrário, ele não quer o capitalismo, ele trabalha por um aumento, por uma modificação do Estado, pela sua predominância, por uma coisa hipotética, uma coisa que utópica, né? E basicamente ele priva por dar direitos sociais, né? Principalmente nós falamos da seguridade social, que são os planos de assistência social, a previdência, os planos de aposentadoria garantidos pelo Estado, a própria saúde, vimos aí aspectos de direitos trabalhistas, né? São as causas que são defendidas pelo pensamento socialista, ok? E ainda falamos sobre a educação doutrinária, né? Enfim, essa contradição, quer dizer, não tem como misturar essas duas ideologias, tá certo? Mas vamos pegar um pouquinho o pensamento liberal e nos aprofundar um pouquinho mais, tá? Então veja bem que dentro do pensamento liberal existem várias correntes. A gente poderia identificar pelo menos 3 correntes assim distintas, né? Tem uma corrente chamada liberismo. E o liberismo é a corrente do pensamento liberal que dá o seu enfoque maior ao capitalismo, ou seja, ele quer o livre mercado. Em relação às outras questões, ele acaba sendo mais flexível, né? E por outro lado tem um outro pensamento, o pensamento do libertarismo, né? Que ficaria numa outra posição. Não quer somente a liberdade de mercado, mas a completa extinção de todas as outras opressões sociais, né? E políticas, e portanto não reconhece nenhum Estado, ou seja, que gostaria que de repente fosse estendido e que a organização não necessariamente precisaria ter o Estado, tá certo? Bom, mas existe uma corrente que é uma corrente intermediária entre esses pontos, que a gente chama de liberalismo, né? E o liberalismo, além do capitalismo, além da liberdade de mercado, ele incorpora aí os conceitos do pensamento conservador. Portanto, a gente viu em outro vídeo, se você não viu, vai lá conferir, né? Mas basicamente o pensamento conservador parte de um pressuposto que a gente tem limitações no que se refere a enxergar as coisas, né? E também o pensamento conservador ele leva em consideração as tradições, né, os costumes, os hábitos de um povo. Ele deixa espaço sim para reforma, para modificação daquilo que está em vigência, mas que elas sejam lentas, progressivas, né? E ele também defende o que lá é chamado de uma sociedade comercial, tá? No entanto, muitas vezes a gente vê o pensamento conservador mais como característica de um liberalismo, né, do que de um liberalismo, né? O liberalismo ele é basicamente fundamentado no capitalismo. E esse capitalismo a gente precisa colocar um pouco da nossa observação para a gente entender o que é o capitalismo sem eufemismo, né? Quer dizer, sem intervenções, tá ok? Mas, só para deixar claro, não tem nada de bom no pensamento socialista, nada que se aproveite, ele é mentiroso, é utópico, já nasce de uma mentira, né? E, obviamente, por trás do pensamento socialista, na verdade, ele quer uma modificação completa da sociedade, completa e muito mais abrangente do que às vezes a gente imagina, tá?
Então, o que nós precisamos entender é como que a gente percebe isso, né? Como que a gente percebe essa circunstância. Então, voltando aqui ao capitalismo, sem eufemismo, eu diria assim, o que é um capitalismo? O capitalismo, ele não se sujeita a intervenções. Como é que eu posso explicar isso aqui que fique fácil da gente entender? Pensa num corpo humano, o nosso corpo humano. A gente tem lá o coração batendo, nós temos a nossa respiração, o rim funcionando, o fígado lá trabalhando, todos os órgãos aí incorporados. Você já pensou se a gente pegasse a partir de agora e resolvesse controlar cada uma dessas funções? Ou seja, você pegasse aqui e falasse, bom, meu coração tem que bater agora com tantos batimentos, 80 batimentos, opa, peraí, agora eu fui correr um pouquinho, ele tem que passar para 120, enfim, eu vou regular também o meu fluxo de respiração, ou o rim eu preciso controlar também, enfim, cada vez que eu for interferir nisso, no controle que ele está acontecendo por uma forma automatizada, né, por uma lei automatizada, imagine se eu fosse controlar, cada vez que eu for interferir, ele vai ter alguma alteração, alguma consequência, né? E isso assim é o capitalismo. Às vezes ele está mandando sinais lá, né? Você sobe o preço de uma mercadoria, ele manda um sinal entre um fornecedor e outro, enfim, coisas subliminares, né? E a gente acaba prejudicando mais quando interfere do que quando deixa ele funcionar livremente, né? Alguns sinais a gente consegue perceber facilmente, você controla os preços, aí dá desabastecimento, né? Você aumenta a emissão de moeda, ocorre a inflação. Ou seja, tem várias características que a gente já descobriu, mas tem algumas que são muito sutis e às vezes não se manifestam na hora, vai se manifestar algum tempo depois, como uma característica daquela sua intervenção. Por isso o pensamento liberalista, ele não aceita intervenções, porque vai sempre trazer prejuízo para o capitalismo. Ele aceita fazer, vamos dizer assim, determinados monitoramentos e às vezes pequenas intervenções em circunstâncias totalmente pontuais e que sejam temporárias, né? Ou também ele admite que possa haver interferência do Estado enquanto na economia em situações em que a própria iniciativa privada não consiga, né? Mais uma vez que essa iniciativa ela seja estabelecida, o governo tem que sair dessas áreas, porque ele sempre vai causar problemas. A gente não é o objetivo desse vídeo aprofundar nisso, mas o pensamento liberalista ele quer uma economia livre, e assim é que tem mostrado os países que mais se desenvolvem em torno do planeta são aqueles que as economias são mais livres, tá ok? Bom, mas voltando aí à nossa discussão, como que eu percebo, né, que a gente vai estar sendo manipulado por características que estão aí no dia a dia das pessoas, às vezes por uma linguagem, por uma lei, enfim, que acaba fazendo com que a gente seja manipulado, mas sem perceber, ok? Então veja bem o que nós podemos colocar nesse aspecto aí, né? Primeira coisa é um conceito de democracia, né? Aqui existe uma confusão incrível, porque a palavra democracia foi colocada para a grande maioria da população como governo do povo. Mas quando um Estado vai se estabelecer, na verdade a gente deixa de ser o indivíduo e para aquela organização social agora a gente é um cidadão. Ou seja, a gente tem de um lado o Estado, em que nós somos cidadãos, né? E por outro lado existem as leis, que é o soberano, que teoricamente é a vontade geral do povo representada em leis. Então a gente tem de um lado as leis, de outro lado o Estado, a máquina pública, né? Com os órgãos, com os poderes, né? Então veja bem que essas duas coisas são integradas por aquilo que a gente chama de governo. Então o governo, na verdade, é o que faz a integralização das leis nos órgãos que constituem o Estado e, portanto, sobre todas as pessoas de uma população, de um país, certo? Então, o que acontece? Quando as leis não mais representam a vontade do povo, você deixou de estar representado nas leis,
você não tem mais um Estado que vai te garantir aqueles direitos fundamentais. E quando a gente fala de pensamento liberal, você entrega ao Estado, sim, através das leis, a função de regular todos os direitos que defende o pensamento liberal. Se as leis não representam o que o povo quer, isso não é mais democracia, porque a democracia é uma lei que represente o povo e um governo que a executa. Então veja bem o que acontece no Brasil hoje. Hoje no Brasil as leis não mais representam a vontade do povo, os poderes que nós temos, que é o governo, que seria o executivo, e aí temos o legislativo, que compõe a nossa Câmara de Deputados e o Senado, e o judiciário do outro lado. Veja, há uma mistura dessas funções, as leis são criadas por eles mesmos e o povo está fora dessa conversa. Não existe delimitação das funções de cada poder, então eles se misturam, e a gente acaba tendo o que a gente tem hoje, mas o nome disso é ditadura. Uma ditadura baseada em leis, isso já está na literatura, é chamada de democracia jurídica formal. O povo pensa que é democrático porque ele, na verdade, de 4 anos vai lá votar, mas não é essa a distinção de uma democracia. Primeiro, é muito engraçado você falar assim: eu estou exercendo o meu direito democrático, Não existe direito democrático. O Estado é democrático, Você, quando está indo lá e votando, só existe a democracia num Estado democrático se as leis que lá estão me representam. E ainda mais se os poderes estão realizando a função deles de forma equacionada. E nós vamos explicar num outro vídeo o que seria isso, Então a estrutura como está montada hoje não há o que discutir, não há o que discutir essas leis que aí estão não representam o povo, Então a gente é manipulado por elas, Então ontem mesmo, viu a confusão que aconteceu, um ministro do Supremo, o ministro Marco Aurélio lá, fez um parecer mandando libertar todas as pessoas condenadas em segunda instância e que ainda não transitou julgado, quer dizer, em que pela legislação que ali existe, ele ainda não é culpado, ele é inocente. Você imagina, isso representaria soltar 169 mil presidiários, Ou seja, a população carcerária hoje é da ordem de 600 mil pessoas que hoje estão encarceradas, e ia liberar 169 mil bandidos na sociedade. Dentre esses, incluindo aí muitos bandidos do colarinho branco, E entre eles até o Lula, Ou seja, até políticos já foram condenados e por uma resolução do próprio Supremo, veja bem, que isso já não poderia nem ter feito, E o que aconteceu foi que mais tarde aí o presidente do Supremo cancelou, Mas veja a total confusão que se planifica quando você não tem instituições ordenadas de uma maneira correta, limitando o poder, uns aos outros, e quando você não tem leis que representam a população. Dá essa confusão, e é por isso que a gente está metido aí num desgoverno total, Então não adianta trocar o poder executivo se as leis não mudam. Essa é a verdade. Não adianta, a gente ter um presidente eleito que se diz liberal e conservador, Se é liberal e conservador, a gente tem que colocar em prática as nossas leis que nos representam e as independências dos poderes. A gente não quer esse sistema bagunçado do jeito que está, tá certo? Então isso é uma maneira do quanto somos, podemos perceber o quanto somos manipulados, Essa observação já foi colocada já lá em 1939 por Eric Voegelin, Ele dizia que já não existiam essas condições democráticas pela forma que se organizavam
que se organizam muitas vezes uma sociedade, tá? Então a gente precisa aumentar a nossa capacidade intelectual, porque às vezes eu vejo a gente clamando por mudança, mas a gente não sabe o que precisa mudar, né? Então só há uma saída para o povo brasileiro, para a população brasileira, para a sociedade brasileira: a gente melhorar a nossa capacidade de entendimento para saber o que precisa mudar, onde a gente precisa mudar, né? Eu vejo muita gente falando assim: mas o que tem que fazer? Eu falei: calma, antes, o objetivo do canal é justamente fazer você raciocinar, aumentar o seu conhecimento, para a gente juntos identificar quais são as melhores mudanças, né? Porque você não vai num médico e chega lá e ele já te passa o remédio e fala assim: bom, agora toma esse remédio, agora vamos descobrir o que você tem. Não é assim que funciona. Primeiro a gente precisa identificar o que não está funcionando, para aí sim a gente fazer as reformas e realmente obter. E outra coisa mais é a gente cobrar daqueles que estão governando essas mudanças. Não adianta a gente ficar fazendo um criticismo, né, criticando tudo aleatoriamente, sem ter um projeto que a gente possa construir juntos, ok? Então o vídeo de hoje foi para trazer essas elucidações aí. Esse vídeo compõe uma série de vídeos que nós vamos estar falando sobre ideologias, e nós vamos aprofundando cada vez mais, né, nos temas, tá ok? Sempre à luz do pensamento liberal, ou seja, vamos fazer vídeo de como a gente identifica outro pensamento, quais são os pontos fortes e fracos de cada ideologia, né? E a partir daí a gente construir uma formação intelectual que nos faça ser um cidadão mais participativo e a gente consiga produzir mudança significativa também na nossa sociedade, ok? Fique com Deus. Olha, se inscreva no canal, aí aproveita aí, curte esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, e vamos aqui estar nesses nossos encontros buscando esse conhecimento que com certeza nos fará pessoas melhores, ok? Fique com Deus, obrigado e até a próxima.